O que a mente humana consegue conceber e acreditar, ela consegue realizar. Essa frase poderosa de Napoleon Hill vai abrir nossa conversa de hoje. Mas quero te provocar com uma ideia um tanto contra-intuitiva. E se essa busca incessante por autossuperação, essa cobrança constante, especialmente depois dos 35 anos, não estiver te levando ao sucesso, mas, sim, destruindo sua vida aos poucos, e ninguém nunca te contou isso? Você já se sentiu esgotado, não por falta de força, mas porque não tem certeza se está correndo na direção certa? É exatamente aí que começa a armadilha. Vamos explorar 6 pontos-chave que a sabedoria de Napoleon Hill nos ajudaria a enxergar de um jeito completamente novo. Muitas vezes, acreditamos que persistir, mesmo quando tudo indica o contrário, é sinal de força. Mas a verdade é que há uma diferença abissal entre persistir e ter um propósito. Persistir apenas por persistir se transforma em sofrimento acumulado. E aos 35 anos ou mais, esse peso é bem maior do que na juventude. Afinal, você já carrega responsabilidades, compromissos financeiros, família e as expectativas dos outros. Quantas vezes você já se pegou pensando: já investi tanto tempo, já suportei tantas dificuldades, não posso simplesmente parar agora? Parece lógico, não é? Mas o que você talvez não tenha percebido é que continuar nesse caminho sem clareza não é demonstração de coragem. É prova de que você não sabe exatamente por que está insistindo. E esse é o ponto crucial. Sem propósito, qualquer resistência se torna puro desgaste. Napoleon Hill sempre enfatizou a necessidade de um objetivo definido para a mente humana, pois é isso que dá sentido à luta. Com clareza de propósito, o esforço ganha um significado diferente. Cada dor se transforma em aprendizado, cada tropeço em lição, cada atraso em parte do processo. Mas, quando você não sabe para onde está caminhando, qualquer obstáculo parece o fim do mundo. A ciência corrobora isso. Estudos em psicologia demonstram que pessoas que conseguem alinhar esforço e propósito vivem mais, lidam melhor com a ansiedade e até reduzem o risco de desenvolver depressão. É como se a clareza de propósito fosse uma energia invisível que transforma o peso do esforço em combustível para o progresso. Pare e reflita. Você está realmente correndo em direção a algo que importa ou apenas fugindo do medo de parar? A partir dos 35 anos, muitos deixam de se questionar sobre o propósito e entram em um modo automático de aguentar, porque é o que parece certo, o que os outros esperam. Mas até que ponto se empurrar sem saber o porquê não é justamente o que está te destruindo? É como remar sem bússola em alto mar. Você gasta energia, se exaure, mas permanece no mesmo lugar. Napoleon Hill experimentou isso na própria pele. Durante a Grande Depressão, ele quase desistiu da carreira de escritor. Passou por falências, crises financeiras, momentos em que ninguém parecia se importar com seus ensinamentos. Mas foi nesse período de grande incerteza que Franklin Delano Roosevelt o convidou para colaborar na elaboração de um discurso histórico, onde foi pronunciada a frase: "A única coisa a temer é o próprio medo". Naquele instante, Hill compreendeu que seu propósito não era simplesmente escrever ou palestrar, mas ajudar as pessoas a vencerem o medo que as paralisava. Essa redescoberta do propósito não apenas salvou sua carreira, como reacendeu nele a chama criativa para a construção de sua obra mais impactante. E é sobre isso que você precisa refletir hoje. Ao acordar todos os dias para enfrentar o trabalho, as contas, as dificuldades, você sabe exatamente por que está resistindo? Qual é o propósito maior por trás de tanto esforço? Ou será que você está apenas funcionando no piloto automático, com medo de que, se parar, descubra que passou metade da vida subindo uma escada encostada na parede errada? A diferença entre se destruir e se fortalecer reside exatamente aí. Persistir por persistir
pode te quebrar. Persistir com propósito pode te transformar. Por isso, deixo um desafio. Hoje mesmo, pegue papel e caneta e escreva qual é o propósito central da sua vida neste momento. Não precisa ser perfeito, não precisa ser definitivo, mas precisa ser autêntico, porque sem essa resposta, toda sua resistência pode estar te afastando do que realmente importa. E a grande mudança acontece quando você para de lutar apenas para sobreviver e começa a resistir por algo que realmente vale a pena. Quantas vezes você já acreditou que parar seria sinal de fraqueza? A sociedade nos condiciona a pensar que descansar, mudar de direção ou simplesmente aliviar um peso seja um ato de covardia. Aos 35 anos ou mais, esse pensamento se intensifica, pois você já acumulou tanto esforço, tanto sacrifício, que admitir uma pausa parece trair a própria história. Mas aqui está a grande armadilha. A disciplina que deveria construir sua vida pode, sem você perceber, estar se transformando em autossabotagem. Napoleon Hill dizia que a persistência é ao caráter humano o que o carbono é ao aço. O carbono confere resistência, mas quando a proporção é incorreta, o aço pode se romper. O mesmo acontece com você. Persistência sem equilíbrio não fortalece, corrói. E o corpo humano, depois dos 35 anos, dá sinais claros disso. Fadiga constante, queda de produtividade, irritabilidade, lapsos de memória. Muitos ignoram esses sinais, convencendo-se de que é apenas falta de disciplina, e continuam forçando. Mas a ciência aponta outra realidade. Pesquisas sobre esgotamento profissional revelam que pessoas que acumulam excesso de trabalho e estresse nessa faixa etária têm o dobro de chances de desenvolver depressão ou problemas cardiovasculares. E aqui quero te fazer uma pergunta direta. De que adianta conquistar tudo o que você sonhou se, ao chegar lá, você não tiver saúde para desfrutar? Quantas histórias você já ouviu de pessoas que trabalharam duro a vida toda e, ao se aposentar ou alcançar a estabilidade, descobriram doenças que as impediram de aproveitar suas conquistas? O que muitos chamam de disciplina, na verdade, foi um processo silencioso de autodestruição. A história está repleta de exemplos como esse. Nikola Tesla, um dos maiores inventores da humanidade, trabalhou até a exaustão, quase sem descanso, obcecado por suas próprias ideias. No fim da vida, morreu isolado e na mais extrema pobreza, completamente consumido pelo próprio excesso. Ele possuía genialidade, mas lhe faltava equilíbrio. Isso demonstra que até o maior talento pode se perder quando a disciplina se transforma em obsessão. Agora, pense na sua vida. Quantas vezes você ficou acordado até tarde, ignorou a família, sacrificou momentos importantes em nome de algo que você nem tem certeza se valerá a pena? Será que isso realmente é força de vontade ou é medo de parar e encarar o vazio? Napoleon Hill defendia que a verdadeira disciplina não é continuar a qualquer custo, mas continuar de forma inteligente, alinhada a um propósito. Há uma diferença entre desistir por preguiça e ajustar o caminho por sabedoria. Você pode até acreditar que está sendo forte, mas talvez esteja apenas se sabotando em silêncio. A disciplina só tem valor quando está a serviço de uma vida significativa. Sem isso, ela se torna uma prisão invisível. É por isso que é tão importante se perguntar: estou insistindo porque isso realmente importa para mim? Ou porque tenho medo de ser chamado de fraco se parar? Essa é a reflexão que separa aqueles que se destroem lentamente daqueles que conseguem encontrar equilíbrio e viver plenamente. Persistir é essencial, sim, mas não quando isso custa sua saúde mental, física e emocional. A verdadeira força está em reconhecer quando a disciplina deixa de ser ferramenta e se torna inimiga. E talvez essa seja a decisão mais difícil de todas. Não é desistir, é escolher viver, depois dos 35 anos,
a crítica dos outros pode pesar ainda mais. É como se cada comentário negativo tivesse o poder de questionar não apenas o que você faz, mas quem você é. Muitas pessoas continuam se empurrando em caminhos que não desejam, não porque acreditam neles, mas para provar algo a alguém. Ao chefe que nunca reconheceu seu esforço, aos pais que sempre exigiram mais, ou até mesmo a amigos que vivem comparando conquistas. Mas pare e pense. Quantas escolhas da sua vida são realmente suas? E quantas nasceram apenas do desejo de provar seu valor para os outros? É natural que depois dos 35, o medo de errar se intensifique. Afinal, você sente que tem menos tempo para recomeçar. Então, cada crítica soa como uma sentença definitiva. Mas se você viver para agradar, nunca viverá para realizar. A ciência mostra que pessoas que baseiam suas decisões na aprovação externa têm níveis muito maiores de estresse, ansiedade e insatisfação com a vida, independentemente de suas conquistas materiais. É como se todo o esforço fosse em vão, porque no fundo, por mais que recebam elogios, nunca se sentem realizadas. E Napoleon Hill passou exatamente por isso. No início da carreira, foi rejeitado diversas vezes por editoras que simplesmente não acreditavam no valor de seus livros. Disseram que suas ideias eram utópicas demais, que ninguém se interessaria por elas. Imagine se ele tivesse aceitado essas críticas como verdades absolutas. Pense e enriqueça. O livro que transformou milhões de vidas nunca teria existido. Hill entendeu que a crítica só tem o peso que você permite. Ele escolheu ver cada rejeição não como prova de fracasso, mas como um sinal de que ainda precisava encontrar o público certo. Agora, traga isso para a sua vida. Quantas vezes você deixou de começar um projeto porque alguém disse que não era o momento? Quantas vezes você guardou um sonho na gaveta porque alguém riu da sua ideia? E mais, quantas vezes você insistiu em algo que não queria, apenas para não ouvir novamente que estava errado? Você já percebeu que esse ciclo nunca termina? A aprovação que você tanto busca nunca será suficiente, porque sempre haverá outra crítica para te puxar de volta. Por isso, a grande virada não é eliminar a crítica, mas aprender a filtrá-la. Pergunte-se: essa crítica vem de alguém que realmente viveu o que eu quero viver? Ou vem de alguém que nunca se arriscou? Se a resposta for a segunda, por que dar tanto peso? A verdade é que muitos tentam apagar o brilho dos outros porque temem a própria sombra. E se você permitir, viverá uma vida inteira tentando se encaixar em limites que não são seus. Então, o que você precisa entender é que continuar se empurrando apenas para provar algo a alguém é como correr em uma esteira. Você gasta energia, mas não sai do lugar. A única voz que realmente deveria guiar suas decisões é a sua. A crítica construtiva pode ser útil, mas a crítica destrutiva precisa ser ignorada com a mesma firmeza com que você ignora um sussurro no meio de um concerto. Porque, no final, a vida não vai te julgar pelo que os outros pensaram de você, mas pelo que você ousou realizar. Muitas pessoas acreditam que persistir em um plano apenas porque já investiram tempo e energia demais é sinal de coragem. Mas, na verdade, esse é um dos maiores erros que se pode cometer depois dos 35 anos. Esse pensamento é fruto da chamada falácia do custo irrecuperável, que nos faz acreditar que abandonar um caminho significa desperdiçar tudo o que já foi feito. Mas será que insistir em algo que claramente não funciona não é o verdadeiro desperdício? Quantas vezes você já continuou em um emprego insatisfatório apenas porque passou anos construindo aquela carreira? Quantas vezes você permaneceu em um relacionamento que já não fazia sentido apenas porque tinha investido tanto nele? Agora, pense em você. Quantas vezes você se agarrou a um plano só porque não queria admitir que era hora de mudar? Às vezes, a gente insiste em algo que já não dá mais resultado. Um negócio falido, hábitos ultrapassados
ou uma rotina que não combina com o que a gente realmente quer para a vida. É difícil admitir, mas não há glória em se destruir por orgulho. A verdadeira inteligência está em saber ajustar as velas para o barco seguir navegando. Se você sente que está se esforçando muito sem ver resultados, talvez não seja a hora de continuar na mesma jornada sofrida. Talvez seja o momento de se adaptar, mudar o rumo e encontrar uma maneira mais esperta de seguir em frente. A vida não premia a teimosia de bater a cabeça na mesma parede, mas sim a coragem de reconhecer quando é hora de virar a chave e abrir uma nova porta. A ciência corrobora essa ideia. Estudos mostram que pessoas com alta autoestima ganham até 33% a mais do que aquelas inseguras, pois se arriscam mais, aceitam novos desafios e não esperam condições perfeitas para agir. Enquanto isso, quem duvida de si fica preso ao medo de errar, perdendo oportunidades. Isso explica por que tantos talentos ficam em empregos pequenos, enquanto outros, menos habilidosos, avançam simplesmente por acreditarem que merecem mais. A autoconfiança não surge do dia para a noite, mas pode ser construída. Ela começa com pequenas conquistas, com a lembrança de tudo o que você já superou. Pense nas vezes em que achou impossível, mas conseguiu. Esses momentos provam que você é mais capaz do que imagina. A cada vitória, por menor que seja, você acumula evidências de que pode confiar em si mesmo. E quando essa confiança se consolida, você deixa de se esforçar para preencher um vazio e passa a agir porque acredita, de verdade, no seu potencial. Persistir sem autoconfiança é remar sem acreditar que o barco vai flutuar. Você se move, mas cada esforço parece inútil. Quando a fé em si mesmo entra em cena, o mesmo esforço se transforma em impulso. É aí que a vida começa a mudar. Resiliência não é sofrer no mesmo lugar, é aprender a se levantar de forma diferente. Muita gente, principalmente depois dos 35 anos, confunde força com teimosia. Leva um tombo, sente a dor, mas repete o mesmo ciclo, como se o mundo devesse mudar antes dela. A resiliência verdadeira não exige força bruta, mas inteligência emocional, ajustes de rota e um novo plano de ação. Pergunta direta: quando algo dá errado, um negócio que não vai para frente, uma demissão, uma dívida incontrolável, você volta igual, só mais machucado ou volta diferente, mais sábio? A diferença entre esgotamento e evolução está nessa resposta. O medo da falta de dinheiro pesa muito. Você falha em um projeto e a mente dispara. E se eu nunca mais me recuperar? E se minha família perder o padrão de vida? E se eu tiver que começar tudo de novo? Esse pânico financeiro leva à reação mais perigosa: apostar mais no mesmo erro, só para provar que não perdeu. É assim que muitas fortunas se perdem, não no primeiro erro, mas na tentativa desesperada de recuperar tudo de uma vez. Se isso lhe soa familiar, respire fundo. Porque resiliência não é revidar o golpe, é absorver, analisar e redesenhar. O que exatamente doeu? O que foi circunstância? O que foi decisão? O que você controla hoje com os recursos que tem? Sem essas 3 respostas, qualquer recomeço é só repetição com um nome bonito. Existe um princípio simples que separa quem se reconstrói de quem se desgasta: o tempo de recuperação emocional. Pessoas resilientes não sofrem menos, elas se recuperam mais rápido porque transformam a frustração em aprendizado. Elas trocam o "porquê comigo" pelo "o que isso me ensina". Em vez de se punirem por 30 dias, fazem uma análise honesta em 30 minutos. Quer um exercício prático? No próximo contratempo, anote 3 linhas: o fato, sem drama; a possível causa, sem culpar o mundo; e a primeira microação reversível, algo que você pode desfazer se notar que foi um erro. Esse hábito reduz impulsos financeiros precipitados e encurta o ciclo da dor. Parece pequeno,
mas faz toda a diferença. Thomas Edison se tornou um símbolo disso. A frase atribuída a ele, "Não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam", não é um hino à insistência cega. É um manual de iteração. Cada tentativa mudava uma variável. Ele não se levantava igual depois de cair. Se levantava recalibrado. Aplique isso à sua vida. Se o currículo não trouxe resultados, não é enviar mais 200. É redesenhar a proposta de valor, ajustar a apresentação, testar outro canal. Se o negócio não foi lucrativo, não é investir mais dinheiro. É testar preço, oferta, nicho, funil de vendas. Se a conversa em casa vira discussão, não é falar mais alto, é mudar o horário, o tom, o pedido. Resiliência é método, não sofrimento. E Napoleon Hill viveu isso na pele. Ainda jovem repórter, ele aceitou o desafio de Andrew Carnegie de investigar os padrões dos grandes líderes por anos. Não havia um salário definido, nem um caminho fácil. Havia exposição, portas fechadas, atrasos, recomeços. O projeto se estendeu muito além do previsto. Trouxe dificuldades financeiras e críticas. O que manteve Hill de pé não foi aguentar por aguentar. Foi ajustar a estratégia a cada obstáculo. Ele mudou o formato das entrevistas, organizou princípios em leis, publicou primeiro em cursos, depois em livros, até chegar às obras que o mundo conhece. Ele não voltava igual depois de cada não. Voltava com uma pergunta melhor, um capítulo mais claro, uma tese mais testada. A emoção aqui não é a pena, é a coragem. A coragem silenciosa de iterar enquanto ninguém aplaude. Agora, aplique isso ao seu dia a dia. Você perdeu um cliente importante? Em 24 horas, revise seu processo de vendas e crie um plano de recuperação em 3 etapas. Contato com clientes atuais, uma oferta de baixo risco para gerar caixa rapidamente e um experimento de aquisição que você nunca testou. Você foi demitido? Antes de se candidatar a 100 vagas, faça um dossiê de competências transferíveis e alinhe-o com 3 carreiras diferentes. Por exemplo, liderança operacional, produto, serviço, relacionamento com clientes e expansão. Você usou o cheque especial? Congele por 7 dias qualquer gasto não essencial e renegocie prazos. Ao mesmo tempo, troque ganhar X a mais por mês por concluir ICIR tarefas lucrativas por semana. Metas de ação, não de resultado. Se fizer sentido, proponho um desafio curto. Nos próximos 7 dias, aplique a regra 3R em todo o obstáculo. Respirar 90 segundos para acalmar a reatividade. Registrar o fato, causa, microação em 3 linhas. Retomar com uma variável diferente. É simples, é mensurável e reduz o tempo de recuperação emocional e o risco de decisões financeiras impulsivas. No 8º dia, compare sua sensação de controle com a de hoje. Se estiver igual, me ignore. Se estiver melhor, você provou que resiliência não é sofrer bonito, é aprender rápido. No fim das contas, continuar se esforçando da mesma maneira é só mais uma forma de medo. Levantar-se de forma diferente é a decisão que separa quem tenta consertar o passado de quem começa a construir o futuro. E essa decisão está nas suas próximas 24 horas. Continuar insistindo sem clareza não é força, é esgotamento. A verdadeira transformação começa quando você entende que a persistência só faz sentido a serviço de um propósito real, alinhado ao que realmente importa na sua vida. O resto é teimosia disfarçada de disciplina. E se essa mensagem fez sentido para você, o próximo passo está aqui. Assista ao próximo vídeo, que vai te ajudar a evoluir e se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.